Você vai ter uma semana tão abençoada. Gente, se eu recebesse uma palavra dessa, vou dar a segunda chance, vamos lá. Você vai ter uma semana tão abençoada. Aleluia! Glória a Deus, vai ter mesmo, amém? Eu creio, portas vão se abrir essa semana. Quem precisa de uma porta aberta aqui? Vai abrir em nome de Jesus. Amém? Vai abrir, eu creio, em nome de Jesus. Deus é Deus de milagres, e é nesse Deus que nós cremos, e é por causa dele que nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Oséias capítulo 6. Se você não conseguir achar, você pode acompanhar no telão, vai ter os versículos ali. Oséias capítulo 6, fica no finalzinho do Antigo Testamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, Ele está aqui. Coloque a mão sobre a Bíblia, vamos orar. Não deixe que nada atrapalhe você de receber a palavra. Quem domina a sua mente é você. O diabo ele não tem poder sobre a sua mente. Porque você está vestido e revestido do capacete. E esse capacete ele protege a sua mente agora de todo pensamento que vai te tirar daqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a sua mente cativa ao Senhor agora. Toda preocupação, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor traz paz ao teu coração. E eu declaro em nome de Jesus, esse ambiente aqui separado, para o Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, você é uma terra boa, amém, igreja? Você é uma terra boa. E a semente que vai ser lançada aí agora, vai germinar e vai dar bons frutos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem ama a mensagem da cruz aqui? Pega a sua Bíblia assim, pega a sua Bíblia, fala, eu amo. Olha para ela assim, olha. Se você tiver com seu aplicativo aí, olha para ele. Respeitamos todas as gerações, amém? Tem a geração dessa aqui, tem a geração do aplicativo, não importa. O importante é que, mais do que o aplicativo, mais do que esse livro, a palavra seja guardada dentro do teu coração, amém? Então põe a mão aí no que representa a palavra de Deus. Fala comigo, igreja, fala bem alto. Para o mundo espiritual ouvir, fala, eu amo. Fala, como eu amo a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Põe ela no teu coração assim, ó. Sim, eu amo a mensagem
da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Levanta a Bíblia, levanta bem alto e diga mais uma vez: se eu amo vocês. Até morrer, ele abaixou e canta lá, levarei eu também. Bem alto, diga isso, igreja. Até por uma coroa trocar, levarei eu também. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia. Rakatalabashori andalabashe. Oh, dialabarabacantalabache. Ah, igreja, o seu trabalho não é em vão. A sua consagração não é em vão. Deus tem a tua recompensa. Deus tem uma recompensa para você. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repete comigo, fala: conhecer e prosseguir. Aleluia. Fala de novo, fala: conhecendo e prosseguindo. Aleluia. Não basta conhecer, você precisa continuar conhecendo, amém? Essa semana Deus me levou a estudar duas histórias na Bíblia. Por isso que eu coloquei Moisés e o filho pródigo. E até então eu achava que não tinha nada a ver essas duas histórias. Mas tem tanta coisa a ver. E eu comecei a ler essas duas histórias, a parábola do filho pródigo com a história de Moisés. E a gente vê tanta coisa em comum. E ao mesmo tempo tanta coisa diferente. Porque o filho pródigo, ele representa a caminhada de um homem, de uma vida de pecado até a conversão. E Moisés representa a caminhada de um homem, da conversão até a intimidade. Até a intimidade, eu achei melhor isso, viu, Tiago? Eu passei por ser chamado, mas depois eu comecei a ler mais. Eu quero falar essa noite sobre essa diferença entre ser convertido e ser íntimo de Deus. Porque tem pessoas, elas são convertidas, mas elas não desenvolveram uma intimidade com Deus. Não é porque você se converteu, automaticamente você se torna íntimo de Deus. Não. Intimidade fala de esforço. Conversão, você crê, você aceita Jesus, você se converteu. Agora intimidade não.
Intimidade vai depender de você. Porque intimidade é que o profeta Oséias fala aqui: conheçamos e esforcemo-nos. Então fala comigo, fala, para ter intimidade, vamos falar diferente, fala, para conversão, eu preciso crer. Mas para ter intimidade com Deus, eu preciso me esforçar. Ok? E é aí que está a beleza dessas duas histórias. É aqui que está, como nós vamos lendo, e eu vou ler daqui a pouco para você, e nós vamos ver que para buscar intimidade, precisa de um esforço diário. E o que eu quero chamar a nossa atenção essa noite, é que não sejamos uma igreja apenas de pessoas que aceitaram Jesus e pararam por ali. Estamos sentados no banco esperando Jesus voltar. Meu irmão, Deus quer muito mais na nossa vida. Glória a Deus pela salvação. Mas isso é graça, isso vem dele. Agora, Deus não nos salvou para a gente ficar de braço cruzado, esperando Ele voltar. Não, sabe para que Deus te salvou? Sabe para que você se converteu? Sabe por que um dia você teve um encontro com Deus? Porque Ele quer se revelar a você, Ele quer se tornar íntimo de você, e Ele quer que você tenha experiência sobrenatural com Ele aqui nessa terra, amém? Antes dEle voltar, meu irmão, você não sabe o que Deus tem preparado para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o amam, amém? Então eu queria que você entendesse essa noite, mais do que a sua conversão, você precisa se esforçar para ter intimidade com Deus, amém? Para você viver íntimo dEle, para você viver cada dia uma novidade. Quem quer viver cada dia uma novidade? Você já imaginou você levantar amanhã cedo e Deus já está te esperando, porque Ele sabe que você tem uma hora marcada com Ele, e Ele vai te revelar algo sobrenatural amanhã? Você quer isso para a sua vida? E na terça-feira você vai levantar, tem outra coisa mais sobrenatural ainda, e na quarta-feira mais ainda, e na quinta mais ainda, e cada dia que passa, cada ano que passa na sua vida, você vai conhecendo Ele mais e mais. Você está entendendo? Isso é muito mais do que apenas se converter e ficar sentado ali. Não, a conversão é só o começo de uma longa história de revelação, de intimidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos ler esses dois textos. Primeiro, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala da história do filho pródigo. E depois nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, que fala do chamado de Moisés. Então guarda isso com você. Filho pródigo representa a sua caminhada, um dia do pecado até a conversão. Moisés significa da conversão a uma intimidade com Deus. Isso é desafiador. Verso 11, capítulo 15, Evangelho de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade.
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Repete comigo: sandália nos seus pés. Amém. Agora vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 1. Eu vou ler as duas e depois nós vamos, com a graça de Deus, comentando. Êxodo 3, verso 1. Moisés pastoreava os rebanhos do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, pois que a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele respondeu. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés. Fala comigo: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Vamos parar por aqui. Então, essas duas histórias, vamos ver algumas similaridades e algumas diferenças. A caminhada de um homem até a conversão, filho pródigo, e a caminhada de um homem da conversão à intimidade, Moisés. Primeira coisa, primeira igualdade, similaridade desses dois: os dois viviam na riqueza. O filho morava numa grande fazenda. Seu pai era um grande fazendeiro, muito rico. Tanto é que quando ele vai sair, ele pede o quê? A herança, me dá o que é meu. Moisés morava no palácio. Moisés foi criado como filho pela filha de Faraó. Moisés morava num palácio, não precisa dizer mais nada. Então os dois moravam e viviam na riqueza. Agora, número 2. O filho pródigo, ele sai de casa levando a herança. Mas o outro, Moisés, ele sai de casa sem levar nada. Então aqui já começa uma diferença entre conversão e intimidade. Se você apenas se converte
e você não desenvolve uma intimidade com Deus, você vira um crente pedinte. Você começa a vir ao culto apenas para pedir aquilo que você tem por direito. Porque Jesus conquistou uma herança para nós, amém? Nós somos herdeiros. Quem é herdeiro aqui de Cristo? Com Cristo, né? Nós somos herdeiros, a Bíblia diz isso. Mas se você não desenvolve uma intimidade com Deus, você começa a vir para o culto apenas para exigir a sua herança. E você vira um crente pedinte. Mas quando você descobre que você pode ser íntimo dele, que muito mais do que uma bênção para você, você pode andar com ele, aleluia, muito mais do que pedir uma bênção para o seu dia a dia, você pode se tornar amigo dele. Aí a sua atitude é diferente. Moisés sai do palácio e não leva nada. Por quê? Porque quem quer viver uma vida íntima com Deus, a primeira coisa que ele faz é abrir mão de muitas coisas que vão roubar o tempo dele com Deus. Se você quer ter uma vida íntima com Deus, prepare para abrir mão de algumas coisas. Quem está entendendo? Prepare para abrir mão até de algumas amizades que vão roubar o seu tempo com Deus. Amém? Prepare para abrir mão de algumas coisas. E vou dizer mais, coisas que nem é pecado. Não estamos falando de pecado. Mas coisas que você sabe que vai roubar o seu tempo com Deus. Aí você deixa. E aí você sai, sem levar nada, sem exigir nada. Esse é o caminho da intimidade. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos seguir. Número 3. O filho pródigo, ele se torna cuidador de porcos. Porcos na Bíblia fala de impureza. Mas Moisés, ele se torna cuidador do quê? De ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas de quem? Do seu sogro, Jetro. Ovelhas, fala de pureza. Ovelha é um animal puro. Ovelha, ele é um animal tão puro que ele precisa do pastor para proteger a ovelha. Ela precisa, porque ela é tão simples que ela não percebe o inimigo, ela não percebe o predador. Tamanha a pureza dela. E aí o pastor precisa o quê? Dirigir, direcionar ela. O que eu aprendo aqui? É que para ter intimidade com Deus, você não pode ser um desocupado, espiritualmente falando, amém? Estou falando espiritualmente. Para você ter intimidade com Deus, você tem que estar sempre semeando algo na vida das pessoas. Você tem que estar sempre semeando uma palavra. Você tem que estar sempre cuidando de uma forma ou de outra. Você sempre vai ter algo ali para dar para alguém. Amém? Por que Moisés estava cuidando das ovelhas? Porque ele tinha algo de bom para dar para aquelas ovelhas. E você tem algo de bom aí dentro. Sabe o que você tem aí dentro? E se você concordar, você dá um glória a Deus. Você tem o próprio Deus habitando em você, através do Espírito Santo. Glória a Deus! Então você tem a maior riqueza dentro de você.
Então você pode semear na vida de alguém. Você pode semear um discipulado, você pode semear um aconselhamento, você pode... Pastor, mas eu não sei aconselhar. E se fizer uma pergunta difícil, o que eu falo? Não fala nada. Abraça a pessoa e ora. Amém? Tem gente que pensa que aconselhar você tem que ficar dando resposta. Não é isso. Aconselhar, você tem que ouvir. A pessoa ela precisa de alguém para ouvir. E aí você abraça a pessoa e fala: vamos orar, porque Deus vai dar uma direção para você. Você vai ensinar a pessoa a orar. Amém? Intimidade. Enquanto um estava com os porcos, aquele que buscava intimidade estava cuidando das ovelhas. Número 4. O filho pródigo, ele volta para casa sem a herança do pai. Ele gastou tudo. Porque quem não tem intimidade, quem não busca intimidade com Deus, é assim. Ele está sempre pedindo algo, ele está sempre necessitando de alguma coisa, sim ou não? Nunca está bom. Deus dá uma coisa para ele, daqui a pouquinho, não, agora já enjoei, agora eu quero isso. É igual criança mimada, não está contente com nada. Agora quem busca intimidade com Deus, a Bíblia fala que Moisés, ele volta para casa, porque ele foi chamado aqui, para voltar lá para o Egito. Mas sabe o que ele fez? Enquanto um voltou para casa sem a herança do pai, gastou tudo. Moisés ele volta para o Egito, para onde ele vivia, na casa, no palácio onde ele vivia, mas ele volta para buscar e levar uma grande herança de volta para o seu pai, para Deus. Sabe quem era essa herança? 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que estavam lá sendo escravizadas. Se você tem intimidade com Deus, você recebe unção e autoridade para fazer o sobrenatural. Aleluia! Olha que diferença. Um homem limitado, cheio de limites, não conseguia nem falar direito. Mas porque ele quis intimidade, porque ele não quis ser apenas um convertido. Me desculpe, irmão, é muito pouco. Deus nos chamou para ter uma vida íntima com Ele. E eu vou liberar essa palavra para a sua vida. Quanto mais intimidade você buscar, mais capacitação de Deus vai ser liberada sobre você. Você vai fazer coisas que você não acredita. Deus vai te colocar em ambientes que você não acredita. Será que você recebe essa palavra? Deus vai te colocar diante de pessoas que você nunca teria condição nem de chegar a 1 quilômetro de distância dele. Deus vai te pôr, e Ele vai pôr palavra na sua boca, palavra de sabedoria. Quantos entendem, quantos recebem? Diga: eu recebo. Amém. Intimidade. Intimidade com o Pai. Intimidade com Deus. Número 5. Um foi chamado da miséria para a conversão, filho pródigo. Ele estava na miséria, ele estava lá cuidando de porcos. A Bíblia diz que ele sentia tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos. Ele comia a comida dos porcos, porque ninguém dava comida para ele. Ele foi chamado da miséria para a conversão. Quem aqui um dia foi chamado da miséria? Eu fui. Quem estava numa miséria lascada? Quem estava no meio dos porcos, espiritualmente falando? Quem estava? Eu estava. Uma miséria. Mas Deus te chamou de volta para a casa do Pai. Agora, para que Deus te chamou de volta para a casa do Pai? Para você ficar de braço cruzado? Só pedindo, me dá, me dá, me dá?
ou para você desenvolver um relacionamento de amigo, de intimidade. Amém? Você está entendendo? Mas olha aqui. Enquanto um foi chamado da miséria, Moisés foi chamado da abundância para uma grande missão. E eu vou explicar por que eu estou falando abundância. Porque a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Como que chamava o sogro de Moisés? Jetro. Sabe o que significa Jetro? Significa abundância. Então Moisés, ele vivia na abundância. E Deus chama ele da abundância para uma grande missão, para resgatar 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas. Para uma grande obra. Por que Deus chama quem está numa abundância para uma vida íntima? Sabe por quê, meu irmão? Porque é muito fácil você procurar Deus quando você está vivendo uma miséria. Mas você deixar a abundância, o conforto, o seu lugar de conforto, para ter uma vida íntima com Deus, isso é quem realmente entende o chamado de Deus para a vida dele. Só para lembrar vocês, o apóstolo Pedro, quando Jesus fala para ele, lança as redes, e ele falou, já pescamos a noite toda, não tem peixe, lança. A Bíblia diz que ele encheu os 2 barcos de peixe, que quase afundaram. A hora que o barco estava cheio, o que Jesus falou para ele? Agora eu vou fazer de você pescador de homens. O que a Bíblia diz? Que Pedro deixou tudo e seguiu. Pedro deixou a abundância e foi viver uma vida íntima com Deus. Se Jesus chamasse Pedro antes de fazer o milagre, eu acredito que seria mais fácil de Pedro ir. Porque ele falou, eu estou na miséria mesmo, não pego nada, eu vou seguir esse homem, quem sabe? Não vou perder nada se não der certo. Não. Deus testa o nosso coração. Quando Deus te chama para uma intimidade, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas tudo que você abrir mão, por causa dele, ele vai te recompensar em porção dobrada. Aleluia! Glória a Deus! Estão entendendo? Posso ir mais um pouquinho? Vamos lá. Número 6. O filho pródigo, ele foi rejeitado pelo seu irmão mais velho. Moisés, ele foi rejeitado por todos os seus irmãos. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 6, verso 9. Olha aqui, Êxodo capítulo 6, verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas. O que ele declarou? A missão dele, que ele estava indo ali para resgatar aquele povo. Êxodo 6, 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Está vendo aqui? Eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Enquanto o filho pródigo foi rejeitado por um irmão, Moisés foi rejeitado por todos. A Bíblia diz, eles, sem exceção, eles rejeitaram Moisés. E agora a gente já começa a ver a diferença. Enquanto para a conversão
Ele é rejeitado por um irmão, filho pródigo, para ter uma vida íntima com Deus. Moisés foi rejeitado por milhões de pessoas que eram irmãos dele. O que eu aprendo com isso? Que não existe intimidade com Deus sem perdas. Não existe. Se você escolher uma vida íntima com Deus, pode se preparar. Porque você vai ter algumas rejeições, sim. O problema é quando a pessoa começa a ser rejeitado, aí ele volta. Ele começa a ser rejeitado lá na faculdade, aí ele recua. Ah, não posso ser diferente, não dá. Ele começa a ser rejeitado no trabalho com os colegas. Ele recua. Ah, não, deixa eu participar da rodinha. O que tem? Não. Intimidade, rejeição faz parte. Mas deixa eu te falar algo. Você está sendo rejeitado por homens sem entendimento e está se aproximando dele. Isso é que faz a diferença na minha vida. Será que ele é mais importante para mim do que meia dúzia, 10, 20, 30 pessoas que não têm temor? Será que aquele que deu a vida por mim não merece? Moisés foi rejeitado por todos, mas ele não recuou de ter uma vida íntima com Deus. Número 7. E aí eu vou partir para fechar. Isso aqui que eu achei interessante. Um chegou descalço diante do pai e saiu calçado. O outro chegou diante do pai calçado e saiu descalço. Vê que coisa doida. O filho pródigo chegou descalço diante do pai, não foi isso? O que o pai falou? Calça a sandália nos pés. Põe o anel no dedo dele. Veste a melhor roupa nele. Aí Moisés chega lá diante do monte de sandalinha no pé, para começar uma intimidade com Deus. Aí Deus falou: Moisés, para aí. Tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é lugar santo. Vem para cá, mas vem descalço. O que Deus está querendo dizer com isso? Para um ele dá o calçado, do outro ele tira. Sabe o que o Senhor me falou? Que Deus queria mostrar para Moisés como um dia ele chegou diante do Pai. Porque aqui nós estamos falando de duas pessoas, mas é uma só. Um só continua a história do outro. Estão entendendo? Porque intimidade, e aqui presta atenção, tem um perigo quando a pessoa começa a ficar íntimo de Deus. Se ele não guardar o coração, ele começa a achar que ele é melhor do que todo mundo. Ele começa a achar que Deus só fala com ele e não fala com mais ninguém. Ele começa a achar que ele tem a última palavra para tudo. E ele não quer mais ouvir ninguém. Então sabe o que Deus faz? Quando Ele nos chama para a intimidade, Ele fala: tira as sandálias, fica com o pé no chão. Isso fala de humildade, para você não esquecer que um dia eu te tirei lá do meio dos porcos, e você chegou para mim descalço,
E você só tem essa sandália, você só tem essa unção, você só tem essa sabedoria hoje, porque eu te dei. Aleluia! Isso não vem de você, mas vem de Deus. Portanto, quanto mais íntimo de Deus, mais Ele vai provar a sua humildade. Quanto mais íntimo eu quero ser de Deus, quanto mais intimidade eu quero ter de Deus, mais Ele vai me levar a servir o outro, a servir o próximo. Quem está entendendo? Amém? Agora eu quero fechar dizendo algo para você. Os benefícios de ter uma vida íntima com Deus. Porque até agora você deve estar pensando aí, meu Deus, mas a gente só tem que deixar. A gente é rejeitado. Tem que ficar descalço. Parece que só perde ser íntimo de Deus. Fala comigo. Com Deus. Fala com Deus. Eu nunca saio perdendo. Fala, amém? Fala, porque Deus me ama. Fala, Ele me ama. Fala, Ele é meu Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Olha como vale a pena você ser íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 24. Diz assim: pela fé Moisés, vamos falar de Moisés, continuar falando. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então, o chamado para a intimidade, você vê, ele recusou, ele já vai perdendo, preferindo ser maltratado. Foi tudo que nós falamos. Com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Fala comigo, o prazer do pecado tem data de validade. Quem concorda? Tem data de validade. Passa rápido. O prazer do pecado passa rápido. Olha como ele diz aqui: desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra. Olha, ele foi desonrado pelos irmãos. Vocês lembram que nós falamos? Ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha a intimidade desse homem. Sabe por que ele considerou a desonra dele uma riqueza maior do que os tesouros do Egito? Porque contemplava a sua recompensa. Quem tem intimidade com Deus, enxerga a recompensa que Deus tem para ele. Aleluia. A Bíblia diz que ele contemplava. Sabe o que é contemplar? É ficar olhando, é ficar admirando. Deixa eu falar algo para você. Intimidade com Deus, você não sai perdendo, meu irmão. Você consegue ver coisas que muitas pessoas não conseguem ver. Você consegue enxergar coisas que Deus mostra só para você. Aí ele diz aqui, verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Persevera na intimidade, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Quem tem intimidade com Deus, vê aquele que é invisível. Isso é muito mais, meu irmão, do que levantar a mão e aceitar Jesus e ficar ali. Não,
intimidade com Deus, Deus vai te levar a ver coisas sobrenaturais. Oh, Deus vai te levar a ver coisas sobrenaturais. Eu sinto essa palavra de Deus para você, igreja. Recebe essa palavra. Levanta as suas mãos e fala: eu recebo. Fala: eu vou ver o invisível. Fala: eu vou ver as coisas invisíveis. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 15, verso 15. Olha aqui para quem tem intimidade com Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Diz assim: já não os chamo de servos, já não os chamo de servos. Isso aqui é só para os íntimos. Já não os chamo de servos. Amém? Porque servo não sabe o que seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo. Aleluia! Eu os tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Se você viver uma vida íntima com Deus, você vai se tornar amigo dEle, e Ele vai falar para você tudo que o Pai fala para Ele. Isso é tremendo, meu irmão. Você quer uma recompensa maior do que essa? Você quer uma recompensa maior do que essa? Ele vai revelar coisas grandes a você. Aleluia. Oh, xarabacota labaxeri andalaba. Fique em pé com a Bíblia na mão. Senhor, revela-te a nós, ó Deus. Revela, Senhor. Revela, Senhor. O último texto que eu quero ler, Salmos 25. Salmos 25. Verso 14. O Senhor confia. Olha que tremendo, irmãos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Só para os íntimos Deus revela os seus segredos. Vale a pena ser íntimo de Deus, igreja? Então a nossa vida, ela tem que ser uma junção do filho pródigo com Moisés. Com o filho pródigo eu vou até a conversão, e com Moisés eu me torno amigo de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você se torne amigo dele. Amigo, você conta segredos. Amigo, você gasta horas e horas do lado dele e você não se cansa. Amigo, você fica horas e horas conversando e o assunto não acaba. Amigo não é só um que fala e o outro escuta. Não. Amigo, um fala,
o outro escuta, o outro fala, esse escuta, é Deus falando com você, é você falando com Deus, é você ouvindo Deus, é Deus te ouvindo, é você abrindo o coração para Deus, é Deus abrindo o coração dele para você, é você contando a sua vida para Ele, e é Ele contando os segredos dos céus para você. Aleluia! Quem entende, diga glória a Deus. Aleluia! Rabachori andalabachori. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh! Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Se você é filho, cante para Ele. Que somos os teus filhos. Pode levantar as mãos do alto e dizer: Pai me adotou, e o seu amor me encontrou. eu era órfão, hoje sou filho. Aproxima do seu irmão aí. Aproxima dele aí, 3, 4 pessoas. Isso, fecha os teus olhos agora. Começa a orar falando: Senhor, eu quero ser íntimo. Começa a falar: eu quero ser íntimo. Fala do íntimo do seu coração, igreja. Rasga o seu coração diante dele e fala: Senhor, eu quero ser íntimo. Solta a sua voz e fala, ora por alguns instantes. Senhor, eu não quero viver uma apatia. Eu não quero viver nada menos do que o Senhor tem para mim. Nada menos do que o Senhor tem para minha vida. Continue orando, continue orando. Senhor, nós queremos ser íntimos do Senhor. Nós queremos ser achados por Ti a cada dia. Senhor, que o Teu amor seja derramado em cada coração, Deus. Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, Pai. Que nós possamos ter entendimento, reconhecer a voz do pastor, saber que Tu és o nosso Deus. Senhor, que nós sejamos íntimas Tuas, Pai. Filhos amados do Senhor, íntimos do Senhor, que pode entrar no Santo dos Santos, que pode falar, que pode rasgar o coração, que pode, querido, você pode se rasgar diante dele e falar de todas as tuas mazelas, de tudo aquilo que tem muitas vezes que você não tem coragem de falar para um amigo até aqui na terra, mas ele, o teu amigo, aquele que é o teu amigo verdadeiro, você pode falar com ele, você pode se abrir a ele, você pode falar com o Pai, porque você é filha,
Você é filho. Oh Espírito Santo. Oh igreja, não aceite nada menos do que viver uma vida íntima com Deus. O que você vai perder é muito pouco perto de tudo que você vai ganhar. Não aceite viver aqui nessa terra uma vida cristã sem conhecer a Deus. Não aceite. Não aceite ser apenas um convertido religioso. Seja um íntimo, seja um amigo de Deus. Seja um amigo de Deus. Levanta a mão do seu irmão. Irmão, vou abençoar a sua semana. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Eu declaro em nome de Jesus, que você desenvolva cada dia dessa semana um novo nível de intimidade com o Senhor. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.